Amém. Vamos aproveitar que nós estamos de pé, vamos fazer uma oração. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos colocar, Senhor, essa mensagem, Senhor, que o Senhor tem fermentado no meu coração nesses últimos dias, que o Senhor possa, Senhor, me usar, Pai querido, como um instrumento, Pai. Pai querido, o Senhor falou tanto ao meu coração, que eu possa conseguir passar, Senhor, para cada mulher aqui presente, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor, falar com elas, ó Deus. Eu lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Eu queria, vocês que distribuíssem uns papeizinhos, eu não sei se vocês já pegaram no início, assim que entrou no culto. Pegaram? Então, esse papelzinho, eu queria que vocês escrevessem duas coisas nele. Vocês têm caneta? Não? Não, é um papel pequeno, de irmã Marli. Espera aí. Não, ela vai distribuir, calma. As meninas, enquanto elas estão se organizando para distribuir, vocês vão pegar dois papeizinhos branco, que elas vão dar para vocês, e quem não tem caneta, elas vão distribuir também. Em um papel, você vai escrever o seu maior medo. Quando eu falo medo, não é medo de barata não, tá, gente? Por favor, né? Barata a gente tem nojo, né? Inseto a gente tem nojo, mas assim, eu quero saber aquilo que te paralisa. Medo nos faz paralisar. O medo às vezes nos impede de alcançar certas coisas por causa do medo. Então eu queria que você escrevesse nesse primeiro papel o seu medo, dobrasse e guardasse, tá? No segundo papel, eu quero que você escreva um sonho. Um sonho que ainda não se realizou, né? Que você tem orado, que você tem almejado. São dois papeizinhos que você vai receber. Em um papel, você vai botar medo. E o outro, você vai botar um sonho. Entendeu? Tá bom? São dois papeizinhos. Medo e sonho. Bem? Bom, hoje nós vamos falar, volte a sonhar. Por isso que eu pedi para vocês escreverem um sonho, né? Volte a sonhar. E eu fiz, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiz algumas perguntas para mim mesma, né? Que foi assim: você tem sonhos? Fala, amor. Não bota nome, tá? Isso é totalmente exclusivo pessoal. Então, eu fiz duas perguntas, né? Você tem sonhos? Eu andei me perguntando isso. Qual é o sonho da Alessandra? O que a Alessandra tem sonhado? Será que a Alessandra sonha em casar, ter filhos, ver sua filha casar, ver seu filho casar, se realizar profissionalmente? Mas onde a Alessandra está se encaixando nesse sonho? Vocês estão conseguindo me entender? Será? Eu quero saber qual é o sonho. Você começa a se perguntar, né? Qual é o seu sonho? Aquilo que você sonha para
para você, né? Qual é o seu sonho? Todos nós precisamos sonhar. Sonhar nos motiva, nos direciona. Sonhar faz a vida ter sentido, faz a vida ter sabor, nos dá um senso e propósito. Sonhar faz parte da nossa condição humana. Foi por aí que eu fui caminhando, né? Por que eu fiz essa pergunta? Porque quem não sonha já está morto. Todos nós temos um sonho e um objetivo, seja ele profissional. Sim, tem pessoas que estão sepultando o seu sonho, né? A gente vai entrar mais a fundo nisso. Se isso tudo é verdade, por que você parou de sonhar? Se o sonho nos direciona, nos impulsiona, né, a seguir, assim como o medo nos paralisa, o sonho ele nos impulsiona. Entendeu? A correr atrás, né? A se realizar, a querer estudar, a querer crescer profissionalmente, crescer espiritualmente, né? Talvez alguns de seus sonhos tenham se perdido ao longo do caminho. Talvez outros sonhos tenham se transformado em medo, em pesadelo. Você já sonhou com algo que você achava que aquilo era de Deus? Você queria muito algo. Quando você consegue, aquilo ali se tornou o seu maior pesadelo? Aquilo ali se tornou algo que você falou: Senhor, por que eu quis aquilo? Você vai entender por que eu estou fazendo essas perguntas. Ou quem sabe você já sepultou na cova do esquecimento alguns dos seus melhores sonhos. Às vezes nós passamos por certas situações na nossa vida que nós simplesmente esquecemos do nosso objetivo, né? Esquecemos daquilo que nós queremos seguir, daquilo que nós queremos avançar. Apenas a gente bota ali num arquivozinho, esquece, né? Esquece, fica ali. E hoje a gente vai despertar, a gente vai ressuscitar esses sonhos que foram sepultados. Antes, até mesmo já desistimos de alguns sonhos que durante muitos anos mantivemos cheios de esperança. Hoje eu vou querer, nessa noite, vou desafiá-las, né, a voltar a sonhar, que é o tema. E eu queria ler com vocês 1 Samuel 1, 10, 11. Que eu vou usar dois textos de duas pessoas totalmente diferentes. Eu vou falar sobre um homem e uma mulher, em épocas diferentes e sonhos completamente diferentes. Então, primeiro vamos lá para 1 Samuel 10, 11. Amém? Orou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esquecerdes da tua serva, mais lhe dareis um filho. Então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Aqui nós estamos falando da história de Ana. Eu não quero me atentar muito agora nesse texto. Vamos abrir lá também em Josué 14.
7. Eu vou ler até o 9, 7, 8 e 9, tá? Josué 14, que diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades da Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Aqui nós vamos falar sobre duas pessoas, né? Primeiro, Caleb. Né? Aqui a gente está falando de Caleb. Caleb, ele foi, né, enviado por Moisés para espiar a terra. E Deus deu uma terra para Caleb. Deus prometeu a ele. Aqui, quando a gente começa a ler, fala que ele tinha 40 anos. E ele foi receber essa herança, essa terra prometida. Cadê? Eu acho que ele já tinha 80 anos. Caleb, ele tinha um sonho. Qual era o sonho dele? Conquistar algo material, uma terra. Vemos um homem chamado Caleb que sonhava por terra prometida, terra que foi prometida a ele, algo que foi dado por Deus para ele. Deus prometeu a ele por ele ter sido um servo fiel. E Ana, vemos uma mulher que ela o quê? Ela chorava. Qual era o sonho de Ana? Um filho. Então, uma queria ser gerador, né? E o outro queria ser o conquistador. E nós precisamos ter esses dois sentimentos no nosso coração. Se a gente perceber, os dois usaram o quê? Fé. Os dois tinham fé. Os dois não esmoreceram em nenhum momento. Dois objetivos totalmente diferentes, mas com o mesmo propósito. Vocês vão perceber que o coração deles era o mesmo, né? E o que movia eles era isso. Precisamos, eu coloquei aqui, que nós precisamos alinhar nossos sonhos com a palavra de Deus. Deus, ele se dirigiu, ele falou, por intermédio de Moisés, que ia dar Hebrom para ele. Ele ia dar aquela terra para ele. E ele guardou o coração dele. E como nós podemos guardar isso? Eu botei: sendo cheio do Espírito, sendo frutífero, ter um propósito na vida profissional, ser saudável fisicamente e emocionalmente. Por que física e emocionalmente? Primeiro, nós precisamos tratar do nosso corpo físico, sabe? Eu sempre, uma vez no ano, acho que todas nós mulheres costumamos fazer um check-up, né? Que tem que ser rotineiro e tal. E eu sempre faço no meio do ano. Eu estou nesse período de fazer check-up. Estou cheio de exames para fazer, cheio de coisas. E é algo super necessário, né? Ali eu já descobri que eu estou com falta de algumas vitaminas, por isso que eu estou esquecimento, né? Não é só a idade, mas é por falta de algumas vitaminas e algumas coisas assim. Mas o que eu quero dizer, que às vezes nós precisamos sonhar junto com alguém também. Sonhar com um amigo, sabe? Sonhar com um companheiro, com uma irmã, sabe? Essa coisa minha de procurar ajuda, de procurar intermédio, foi uma pessoa, a gente conversando, essa pessoa: olha, você está indo só no ginecologista? Não, você precisa também ir no endócrino. A gente conversando e tal, ela: não, você precisa, olha, eu tenho um telefone de um endócrino, assim. E essa irmã me abençoou, me deu o telefone,
não aceitava o meu plano, mas aí o quê? Fica aquela pulga atrás da orelha. Vou procurar. E procurei, e ali eu descobri que eu estava realmente com deficiência de algumas vitaminas. E quando nós, na nossa vida espiritual, nós também estamos com essa deficiência de vitamina. Porque caminhada com Cristo, sabe, realizações de sonho tem que andar junto. Como eu falei antes, nós precisamos estar cheios do Espírito, né? Para me frutificar, para me ser frutífero, eu tenho que estar com o meu poço cheio. Se eu estou com o meu poço vazio, como é que eu vou regar minha planta? Como é que eu vou regar minha semente? Né? Como é que eu vou abençoar a vida de uma outra pessoa? Gente, a gente abençoa o próximo com coisas pequenas. Essa irmã me abençoou, me alertando, olha só, com uma dica, né? Procura médico tal, olha só, já te abençoou, já me alertou, ela já frutificou na minha vida. Mas a gente precisa estar ligada nesses detalhes, né? Ter um propósito na nossa vida profissional, né? Tem pessoas que trabalham fora, tem foco, foca naquilo, dá o seu melhor, né? Tem outras mulheres que não, que são donas de casa, como eu, mas eu tenho que focar no quê? No meu melhor, sabe? Em ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, agora uma boa enfermeira, né? Uma boa enfermeira, uma boa psicóloga, né? A gente tem que ser esses detalhes, essas coisas, nós precisamos ser. Então, quando Deus fala de ter uma vida, né, de ser o melhor na nossa vida profissional, é ser na sua vida profissional mediante a sua realidade, né? A minha realidade é uma, a sua realidade é outra, mas faça o seu melhor, né? Faça aquilo que Deus tem te dado, né? Deixa as cobranças para lá. A gente deu aula lá no curso, no Surpreendente, a gente está na aula de perdão. E como é difícil, né, liberar perdão, né? Às vezes, os nossos sonhos não é realizado por falta de perdão. E né, eu dou aula, Érica e Aline, e a Érica até comentou algo, que quando você não perdoa, olha a gravidade. Quando você não perdoa alguém, você está dormindo com aquela pessoa toda noite. Aquela amargura está contigo, dormindo ali contigo toda noite. Aí, como é que você quer realizar sonho? Como é que você quer frutificar? Se você está naquela amargura, você está de não liberar aquele perdão, de não liberar algo que aquela pessoa já esqueceu. Você que está fermentando, sabe? A pessoa que te magoou já esqueceu. Está lá vivendo a vida dela, livre, tranquila. Vai ver que ela nem sabe o que ela fez. E você está ali, fermentando, fermentando, fermentando. Para realizar sonhos, também precisamos liberar perdão. Tá? Lá em Samuel, deixa eu voltar aqui para o texto de Samuel. Como é que eu vou ficar lá e cá? 15. Ana respondeu: não trata disso, meu senhor. Muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui, até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Agora vocês vão entender, olha como é que Deus trata o emocional e o físico de Ana. Ela disse: espero que sejas benevolente para a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido.
Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltou para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher e o Senhor se lembrou dela. Antes de Ana conquistar o seu milagre, antes de Ana conquistar, né, algo, ela precisou primeiro fortalecer o quê? O seu corpo, o seu físico. É por isso que eu falei que nós precisamos, às vezes, realmente pedir ajuda, sabe? Porque nós precisamos estar com o nosso corpo saudável. Então, ela precisava estar com o seu corpo fortalecido. Vocês lembram aquela passagem que eu lembrei agora, lá de Moisés, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, e eles foram parar nas águas de Mara, águas amargas. E eu estava vendo, eu gosto muito de ver arqueologia, principalmente nessa área bíblica, né? Isso me encanta muito. E eu estava pesquisando e eu achei uma coisa engraçada. A água de Mara, que era águas amargas, porque no fundo, lá no fundo, né? Isso os pesquisadores descobriram, que existem plantas medicinais. Por isso que aquelas águas são amargas daquele jeito. E sempre, como sempre, nós reclamamos, como aquele povo reclamou, nós, como bom ser humano, vai reclamar também. Mas por que o Senhor nos tira lá do Egito, que não sei o que, e passamos isso, para trazer aqui para beber essa água amarga? Não, gente. Já viu chá gostoso? Vai tomar um chá de carqueja, boldo, sem açúcar, porque tem que ser sem açúcar, gente. Não pode tomar chá, não se toma com açúcar, pelo amor de Deus, né? Já viu? Tudo que é medicinal é um pouco amargo. E Deus, quando fez eles pararem ali, era para curar o povo que estava debilitado. Aquela travessia não foi assim, eu correr daqui a chegar ali no final, não, gente. Atravessar o mar ali demora, é longo, e não podia parar. Qualquer hora aquilo tudo ia fechar, você ia ficar parado ali, vou tirar 5 minutos para descansar. Não, o braço de Moisés já estava cansado de estar ali em pé, então o povo teve que passar. E eles foram descansar, e eles foram tomar essas águas amargas que traziam o quê? Cura para a alma deles, para o corpo deles, né? Por causa que ali tinha ervas medicinais. Eu falei, gente, como é que Deus é perfeito, né? Ele nos leva para águas amargas, mas aquelas águas amargas era cura, era alimento, o corpo. E depois a gente ainda vê aqui que Deus também curou as emoções. Deus quer cuidar do nosso emocional. Fragilizado. Deus quer cuidar do nosso emocional. Quando isso tudo acontece, quando Deus restaura o nosso corpo, quando Deus restaura o nosso emocional, Ele vai cumprir a sua promessa. Assim que Ele fez com Ana. Quando Ele restaurou o emocional dela, quando Ele restaurou o físico, o milagre aconteceu. Ana gerou Samuel. Assim como Caleb, que se agarrou à promessa de Deus. Precisamos ser como Caleb e Ana, que alcançou os seus sonhos com as suas promessas de Deus, visualizando a concretização deles. Deus está agindo enquanto você busca, enquanto você ora, jejua, persiste. Foram 2 pessoas, se a gente for olhar a Bíblia, eu achei vários textos, mas muito texto, de pessoas que persistiam na sua oração, persistir no propósito, na oração e no jejum. Quem tem aqui o hábito de estar sempre jejuando, sem ser o bispo impondo, sem ser as intercessoras
colocando em grupo. Quem tem o hábito? Glória a Deus. Nós precisamos ter esse hábito sempre de orar, de jejuar, de orar, independentemente do líder mandar, sabe? Eu estava conversando com meu irmão caçula, e ele estava assim, ele está descobrindo, né? Está todo assim, caçula, né? Descobrindo assim o jejum, aí estava, ele, quantos dias você já conseguiu jejuar? Aí eu, 21. Aí ele, nossa, eu só consegui 2. Aí eu falei, você fez qual jejum? Não, eu estou fazendo jejum total. Eu falei, jejum total eu consegui 4. Aí ele fica, tá. Aí a gente fica assim, ele fica buscando, porque existe na Bíblia vários tipos de jejum, né? Hoje, nas intercessoras e nas Déboras, né? Nós estamos fazendo jejum de Esther, que é um jejum com propósito, né? É um jejum diferente. Que nós possamos sempre procurar, né, fazer algo para nós. E por quê? Porque o jejum, eles nos deixa persistir. Eu não falei da persistência? O jejum nos deixa persistir, a correr atrás do seu objetivo, a correr atrás do seu sonho, né? A correr atrás daquilo que você sepultou lá atrás, aquilo que foi esquecido lá atrás. Então o jejum, ele deixa você sensível à voz dele, né? Gente, eu não sei se você já tiver essa experiência. Eu já tive experiência de a cada nota da bateria tocando era uma palavra que Deus dava para mim, que o Espírito Santo, na época, foi até o Michel que estava tocando, eu até comentei com ele, se ele estava sentindo diferente quando você tocava a bateria, ele sentia, eu estava tocando com uma unção diferente. Eu falei, não, porque Deus me deu uma palavra. E eu entreguei essa palavra. A palavra era para mim e a palavra era para ele. Era tão nítido, a voz de Deus era tão nítido, que eu fiquei com dor de ouvido durante 3 dias. Eu sentei e escrevi tudo aquilo que Deus tinha falado, ao som do instrumento. Não foi através do vocal, foi um instrumento. Isso, tem anos que eu não sinto isso. Da última vez eu senti quando eu ainda estava lá na Itatiaia, foi meu irmão também ministrando, ele tocando saxofone. Deus falava comigo através do saxofone. E era uma voz super quente, sabe? Sabe aquela coisa assim que você quer ouvir, que você começa a chorar, que você começa a se derramar? Isso aí é intimidade com Deus. Sabe? A gente tem que parar de ficar esperando o ministro levante a sua mão, abaixa a sua mão, bate palma, vira para o seu irmão, dá uma rodadinha. Eu quero imitar o pastor Marcos. Dá uma rodadinha. Não é assim. A gente não está aqui para ser, animador de palco. A gente tem que parar com isso. Sabe, a igreja não precisa de animadores de palco. A igreja precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. E para ser cheia do Espírito Santo não depende de mim, não. Depende de você. Cada uma de nós. Para mim ser cheia, gente, salvação individual. Eu falo isso todo dia lá em casa. Não vai ler a Bíblia hoje não? Tudo bem, salvação individual. Aí o outro já fica se tremendo todo, já vai lá ler. Não vai fazer isso não? Por mim, tudo bem, meu filho, salvação individual. Eu sei o meu caminho, agora você escolhe o seu. Eu não fico forçando, eu nunca forcei meus filhos, eu sempre mostrei para eles que a salvação era individual. E o mesmo eu digo para vocês, mulheres, que não são mais novinhas, a salvação é individual, meu amor. O seu sonho é individual. Correr atrás da promessa é individual. Não adianta você ficar se escorando na irmã que está ao seu lado. Irmã, ora por mim, irmã, ora por mim. E você, já orou por você?
E você já dobrou o seu joelho? Você já jejuou pelo seu problema? Você já jejuou pelo esse medo que você escreveu aí no papel que eu pedi? Você já entregou na mão de Deus? Ou você está guardando ele, como eu fiz, como eu pedi para vocês fazerem? O que eu pedi? Para você escrever o seu medo, dobrar e guardar. O diabo é que está fazendo isso. Vocês nem perceberam, né? A sutileza, o diabo é assim, ele age na sutileza. Ele coloca algo em você e fala assim: dobra e guarda. Dobra, bota debaixo do seu travesseiro. Ninguém vai perceber. Deixa, isso aí não vai te incomodar. Mas esse medo, isso que você guardou, que você dobrou, que você guardou, está te aprisionando até hoje. Esse medo que você escreveu hoje aí nesse papel, está te impedindo de alcançar o seu sonho. Está te impedindo de alcançar o objetivo que Deus tem para a sua vida. Por isso que eu quero agora que vocês, em nome de Jesus, vão pegar esse medo que vocês escreveram e vai amassar. Vai amassar e vai falar assim: Senhor, eu estou liberta desse meu medo. Eu não quero mais viver com este medo, essa preocupação. Amém? No final nós vamos jogar no lixo, que a gente vai trazer aqui para o altar, porque o nosso medo tem que ser entregue no altar. No final a gente vai vir aqui para frente e vai trazer. Você pode amassar, você pode rasgar. Irmãs, fazer igual a gente fez uma vez na aula, pisa. Entrega na mão de Deus, a gente vai entregar esse medo no altar. Acredite que o impossível dos homens é totalmente possível para Deus, sabe? Enquanto você acredita nas promessas, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, Deus vem fazendo, Deus vem ali trabalhando conosco lá atrás, sabe? Tem uma frase de um autor, de um congressista americano, vou falar em português, tá? É Cláudio Peter. Você é como andar de bicicleta. Desculpa, viver é como andar de bicicleta. Só cai quem para de pedalar. Já ouviram falar? É um ditado bem antigo, não? Não é um ditado, é uma frase que sempre a gente escuta, né? Viver é como andar de bicicleta. Só cai quem para de pedalar. E é verdade. Com relação aos nossos sonhos, parar de pedalar é o quê? Parar de sonhar. Então a gente precisa continuar pedalando através da oração, continuar pedalando através do jejum, continuar pedalando ao derramar a sua alma diante do Senhor. Continue pedalando, crendo que Ele pode intervir milagrosamente na sua vida. Que Ele pode intervir milagrosamente na minha vida. E tem uma frase desse mesmo autor que é assim: confie no agir de Deus, mesmo quando todas as evidências parecem estar contra você. Quando o cerco, quando tudo está se fechando, quando tudo parece que não vai acontecer, a gente não vai conseguir chegar lá, que a gente não vai alcançar, Deus fala. É ali que Deus está agindo, é ali que Deus está ministrando, sabe, na nossa vida. Eu estava outro dia desabafando com a Beth e com a Gisele, né, falando com elas que só eu sei o sacrifício que eu faço para estar domingo à noite. Durante a semana, deixa eu explicar, durante a semana, terça, quinta-feira, é mais fácil porque o culto começa às 7h30, né? Então eu dou a janta ao meu cunhado, 6, e dou o remédio, e dá para vir para a igreja. Mas domingo eu não consigo. Por quê? Eu tenho que, para mim estar 6 horas na igreja, eu tenho que dar comida 4. Entendeu?
para dar o remédio, para o remédio começar a fazer efeito, para me poder vir para a igreja. E nisso, de eu dar o remédio cedo, até a Beth já até lembra, a Beth já fica assim, ai. Nisso de eu dar esse remédio cedo, eu pago um preço. Qual é o preço? Passar madrugada acordada. Simples assim. Então, porque aí passa eu e meu esposo aguentando os gritos dele. Porque eu não durmo, ele é paciente, aquele paciente amoroso, sabe qual é? Se eu não durmo, você não dorme? Ele é desse tipo. Então, se ele não consegue dormir, ninguém na casa pode dormir. Só que quem tem adolescente sabe que adolescente bate na cama, desmaia. Graças a Deus, que Deus blinda, gente, que nem a minha filha nem meu filho escuta nada. Só eu e meu marido. Né? Aí a gente fica, e aí eu vou para a sala, e fico na sala, daqui a pouco eu estou com fome, aí tá eu 3 da manhã com fome, porque você não dorme 3 horas da manhã, que você vai querer o quê? Assaltar a geladeira. Aí nisso você faz o quê? Vai engordando, né? Agora eu estou com estratégia, eu já botei um montão de tangerina descascada, aí essa noite foi tangerina. Eu falei, meu filho, vamos tacar na fruta. Ah, mas não pode comer fruta de madrugada. Meu filho, a gente não vai dormir mesmo? Vai estar acordado, não pode dormir, acho que de barriga cheia de fruta, né? Não sei, porque falam que não pode. Vai ter que ser fruta, porque não está dando, não. Você vai ficar comendo biscoitinho, a gente está engordando, está engordando. Por quê? Para passar o tempo, sabe? Aí ali a gente ora, a gente conversa, acaba o assunto, e frita daqui, frita dali na cama, e ninguém consegue dormir por causa disso. Então, a gente fica assim 3 dias. Aí fica por causa de domingo à noite, ele fica segunda, terça, quarta. Aí quinta-feira ele dá um descanso. Aí, ô glória, aí a gente consegue dormir, aí Deus abençoa que ele fica na santa e gloriosa paz. Já trocamos medicamento, estamos na fase dos testes, mas eu tenho que pagar o preço. Nada é de graça. Eu poderia estar em casa me lamentando? Poderia, nem é meu parente. Cunhado. Né? Eu falei igual a minha prima que fala isso. Gente, eu podia estar? Podia. Eu podia largar tudo e vir, sabe? Mas eu estou pagando o preço. Eu faço, sabe? Fazendo o sacrifício que tem que ser feito. Deixa eu correr que parece que o culto dos homens já acabou. Nossa. Nós também precisamos discernir e perseverar contra os opressores de nossos sonhos, como circunstâncias e pessoas. As circunstâncias nos faz paralisar, não nos deixa sonhar, e pessoas também podem atrapalhar o nosso sonho. Circunstâncias, Caleb viveu essas circunstâncias, porque tinha o quê? Que eliminar aqueles que estavam lá naquela terra para poder ser conquistada. E pessoas, qual era a pessoa que ficava todo dia buzinando no ouvido de Ana, impedindo ela, fazendo ela sofrer? Isso aí. Ficava ali falando, você é estéril, você é incapaz, você é isso, você é aquilo outro. E muitas das vezes a gente fica dando ouvido às circunstâncias, sabe? Como esse exemplo que eu dei agora. Eu podia dar ouvido à circunstância da minha casa, que minha casa mudou, virou? Podia, sabe? Mas eu não posso me reter ao ambiente, sabe? A fisioterapeuta, ela fala, você é muito engraçada, você faz piada até de coisa que não é para rir. Eu falei, gente, mas se a gente não brincar, se a gente levar tudo a sério, como é que vai ser? E nisso ali, graças a Deus, Deus tem me usado, né, para sempre estar evangelizando ela, para trazer a palavra de Deus. Porque é assim que Deus faz. Deus coloca as pessoas na sua casa para você usar, sabe? Ali ela está me vendo descabelada, ali ela está me vendo o meu dia a dia, ela me vê estressada, ela me vê brincar. E ali eu estou sendo quem? Eu estou sendo eu. E ela fala assim, nossa, eu queria ter a força que você tem. Olha o exemplo aí. E nós precisamos ser esse exemplo na nossa casa,
sabe? É muito fácil eu ser exemplo na igreja, é muito fácil eu ser um exemplo no meu trabalho, é muito fácil eu ser um exemplo para os meus vizinhos, né? Porque eu acho que ninguém vai para a rua descabelada, suja, né? Chinelo de dedo encardido, ninguém vai. Para a padaria comprar um pão assim, vai? De pijama, com blusa furada, ninguém vai. Então, as pessoas só vê aquilo que você deixa que a pessoa veja, entendeu? Você só deixa, mas o Espírito Santo de Deus, ele conhece o quê? O nosso coração. Então, para que a gente possa enfrentar, né, essas dificuldades, Deus sempre está olhando o quê? O nosso coração. Eu coloquei aqui, não enterre os seus sonhos. Não vai dar tempo da gente ler, mas só fica lá em Lucas 7, 11, 16 e João 20, 11, 18. Esses dois textos falam sobre duas mulheres que tinham enterrado os seus sonhos. Uma era uma viúva que estava passando fazendo um enterro, e Jesus estava passando. Eu estou acelerando por causa da hora. Estava passando, e Jesus viu o lamento, o clamor daquela mulher, viu o coração dela e ressuscitou o seu filho, né? Quer dizer, aquela mulher, ela estava enterrando o sonho dela. Ela não tinha mais esperança em relação àquela criança, aquele jovem que já tinha falecido. Outro foi Maria, né? Que ela foi lá no sepulcro, viu Jesus crucificado e foi lá, né? Para ver, porque a esperança dela estava em Jesus. Mas quando ela chegou lá, o que ela encontra? Sepulcro vazio. E quem ela encontra no meio caminho? Jesus. Né? Então nós precisamos entregar os nossos sonhos. Por mais que as circunstâncias não pareçam favoráveis, o Senhor se faz presente no momento certo, transformando a nossa vida e nos fazendo voltar a sonhar. Será que você está disposto a lutar pelos seus sonhos? É fato que termos a promessa de Deus não significa que não temos que lutar por nossos sonhos, dependente de nossa caminhada em direção a Ele. Exige que saiamos da nossa zona de conforto, sabe? Exige que nós precisamos se mexer. Está muito confortável do jeito que está muito favorável do jeito que está. Sabe? Então, às vezes, nós precisamos sair dessa zona de conforto. Eu escutei uma pregação que estava falando assim, crente que é crente sempre está passando por alguma batalha. Se você não está passando por nenhuma dificuldade, irmão, dobra o joelho, pede misericórdia, porque tem alguma coisa errada. Eu achei muito engraçada essa pastora pregando, falando sobre isso, porque realmente a gente sempre está passando por algo. Pode ser pequenininho, pode ser grande, mas a gente sempre está numa constante batalha. Gente, a gente vive em um mundo que é do maligno, sabe? Nós somos luz em meio às trevas. Nós somos o sal que vem para temperar essa terra que não tem sabor, que não tem gosto. Então, nós precisamos estar o quê? Preparadas. É hora de você sair da caverna da angústia. É hora de sacudir a poeira. É hora de parar de chorar e voltar a sonhar de novo. A vida é maravilhosa, é um presente de Deus, é um milagre diário do céu. Você tem valor, não desanime, não jogue a toalha, não entregue os pontos. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Gente, só quem vive isso aqui na pele sabe. A alegria vem pela manhã. Você pode chorar, sabe? Quantos aqui já não choraram literalmente a noite toda por um problema, por uma perda, por algo, mas no dia seguinte você já estava renovada, você já estava transformada,
né? Por quê? Porque Deus faz isso, Deus colhe todas as suas lágrimas, Ele colhe cada lágrima, cada lamento seu, nada disso é desperdiçado não, nosso Deus Ele colhe cada uma, Ele abraça cada detalhe. Não desista dos seus sonhos, volte a sonhar novamente. Lembre-se, Deus sonhou com você antes de você nascer. Ele colocou você desejos e sonhos. Deus quer que você seja uma pessoa feliz e realizada em todas as áreas da sua vida. Eu vou falar agora para vocês uma frase que uma amiga me falou. Ela colocou para mim no WhatsApp, né? E essa frase fala assim: a crise de hoje pode ser o início de um milagre amanhã. Por isso, não desista. Deus está apenas começando.